A morte do influenciador Ricardo Godoy. Corpo do empresário que morreu após anestesia para tatuagem em Itapema é exumado com autorização da Justiça. A violência nas estradas catarinenses. 2024 teve mais acidentes, feridos e mortos do que 2023 nas rodovias federais do estado. O verão é deles. 1 em cada 5 turistas no litoral catarinense são argentinos. O emprego é nosso. Santa Catarina tem a menor taxa de desocupação dos últimos 10 anos e passa por uma situação de pleno emprego. Campeonato Catarinense. 4 partidas abrem nesta quarta-feira a terceira rodada da competição. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com novas informações sobre a morte do empresário e influenciador digital Ricardo Godoy, que ocorreu em Itapema. A Justiça autorizou a exumação do corpo para auxiliar nas investigações sobre o que aconteceu. Os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. A exumação aconteceu na tarde desta quarta-feira. O procedimento foi solicitado pela Polícia Civil e autorizado pela Justiça. O corpo de Ricardo Godoy foi sepultado nesta terça-feira sem a realização do exame pericial, o que motivou o pedido de exumação. Segundo a Polícia Civil, o exame é necessário para ajudar nas investigações. Os resultados vão ser encaminhados para os legistas, assim como os exames feitos por Ricardo dias antes da anestesia. A declaração de óbito cita como possível causa da morte o uso de anabolizantes, mas, segundo a família, Ricardo não utilizava substâncias havia 5 meses. Sobre depoimentos, estava prevista para hoje a oitiva do diretor do Hospital Revitalite de Itapema, onde aconteceu o procedimento de anestesia geral. Outras pessoas ainda serão ouvidas pela Polícia Civil. O empresário e influenciador digital de 46 anos morreu na última segunda-feira depois de uma anestesia geral para a realização de uma tatuagem. Ele era dono de uma empresa de importação e venda de carros de luxo e tinha mais de 216 mil seguidores nas redes sociais. Ele era casado e pai de 4 filhos. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, a deixar o estado gaúcho para morar aqui em Santa Catarina. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O influenciador digital mora atualmente em uma área nobre da cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis. O endereço não foi informado. Nego Di havia se mudado para Florianópolis em julho do ano passado, antes de ser preso, e comunicou à Justiça de Canoas, no Rio Grande do Sul, o novo endereço residencial. O influenciador foi preso por suspeita de envolvimento em um golpe que causou um prejuízo de 5 milhões de reais a pelo menos 370 clientes de uma empresa de propriedade dele, que vendeu, mas não entregou, produtos em 2022. Antes da prisão, ele foi alvo de uma operação que apurava a suspeita de lavagem de dinheiro. Na ocasião, a esposa dele, Gabriela Souza, foi presa por porte ilegal de arma de fogo e solta após pagamento de fiança. 2024 terminou com aumento no número de acidentes, de feridos e de mortos nas rodovias federais catarinenses. Os dados constam do balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos aqui ao telão para conferir as informações. Ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 8.374 acidentes nas BRs do estado. Foi 7% a mais do que em 2023. 9.526 pessoas ficaram feridas, número 10% maior do que o total de 2023. 415 pessoas perderam a vida nas rodovias federais catarinenses, 14% a mais do que as 364 mortes de 2023. A frota estadual de veículos aqui em Santa Catarina também aumentou. De 5 milhões e 900 mil foi para 6 milhões e 200 mil veículos. A campeã nesse ranking nada positivo é a BR-101, 124 vítimas fatais em 2024. Resultado de 4.375 acidentes registrados. Vale ressaltar, é rodovia 100% duplicada. A BR-282 veio na sequência, muito próxima, 122 mortes
em 1.440 acidentes. Rodovia que é praticamente toda de pista simples, apenas com trechos duplicados lá em Lages e no Oeste. Na lista das BRs mais violentas, vem aqui a 470, com 70 mortes, a 280, com 47 vítimas fatais, 2 estradas com trechos em duplicação, com obras, o que influencia, e também a BR-116, com 35 vítimas fatais. Para fechar, outros dados importantes. Olha só, apreensões de drogas. Maconha, foram 23 toneladas, mais de 23 toneladas apreendidas nas rodovias federais no ano passado. Aqui não é só maconha, aqui também entram derivados como skunk e haxixe. Mais de 3 toneladas de cocaína, está aqui o dado, cocaína, crack e também aqui se inclui a pasta base de cocaína. E 2.114 pessoas foram presas pelos policiais rodoviários federais no ano que passou. Olha só agora, uma câmera registrou o momento em que a caçamba de um caminhão que se desprendeu do veículo atingiu uma van e provocou a morte de uma pessoa. Foi na SC 350, entre as cidades de Tuporanga e Alfredo Wagner. O acidente ocorreu no quilômetro 410 da rodovia estadual nesta segunda-feira. Imagens mostram o momento em que a caçamba se desprendeu do caminhão e atingiu o veículo no qual estavam 5 pessoas. O motorista da minivan, de 46 anos, morreu no local. Uma mulher teve fraturas na perna e no braço e foi socorrida pelos bombeiros. Uma criança de 6 anos foi projetada para a parte da frente do carro e também teve fraturas. Outras 2 pessoas foram projetadas para fora do veículo e foram atendidas pelo SAMU e pelos bombeiros. O motorista do caminhão não se feriu. E uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, com base em dados do CAD único do Ministério dos Direitos Humanos, apontou que a população em situação de rua cadastrada em Santa Catarina cresceu 4 vezes entre 2016 e 2023, de 1.174 para 8.824 pessoas. Foram examinados e avaliados dados do Estado e dos municípios de Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages, Palhoça, São José e Tubarão. Essas cidades concentram 75% da população em situação de rua. A auditoria identificou que falta nos municípios políticas públicas ou uma insuficiência de políticas públicas voltadas para essa população, especialmente na saúde. E um outro dado relevante, dos 14 entes verificados, Estado e municípios, 9 ainda não aderiram à política nacional para a população em situação de rua. A seguir no Band Cidade, Cláudio Prisco Paraíso comenta os assuntos da política. E veja também, cresce a presença de turistas da Argentina no litoral de Santa Catarina. Os detalhes após o intervalo, a gente volta já já. Voltamos com o Band Cidade, Cláudio Prisco Paraíso comigo aqui no estúdio, porque é momento de falar de política. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Prisco, novidades no secretariado de Jorginho Melo? Exatamente, Rodrigo. O governador decidiu fazer em 2 etapas as modificações no primeiro escalão, o que estava previsto inicialmente para depois da eleição da mesa diretora da Assembleia. Portanto, na sexta-feira, ele anuncia os primeiros secretários, as primeiras alterações e remanejamentos, aí mais domésticos. Vamos lá. Kennedy Nunes, deputado estadual de 4 mandatos, sai da diretoria-geral do Detran e vai para a Casa Civil para fazer a interlocução do Executivo com o Legislativo, ele que tem muita experiência e bom trânsito entre os ex-colegas. Beto Martins, ele depois de 4 meses substituindo Ivete Apel da Silveira no Senado e 1 mês de férias, retorna à Secretaria de Portos e Aeroportos. Beto Martins do PL, Kennedy Nunes, hoje sem filiação. Depois nós temos aqui Catiane Seife, mulher do senador Jorge Seife, que será efetivada na Secretaria de Turismo. Ela que por 2 anos respondeu como secretária
adjunta. E, finalmente, o jornalista Bruno Oliveira, que sai de Topázio Silveira Neto, já tendo atuado também com o Jean Loureiro, e vem assumir a comunicação de Jorginho Melo para impulsionar, sobretudo, as redes sociais, já de olho, projeto reeleição 2026. Próximo telão. Aí nós temos 3 nomes que ainda não se sabe se serão anunciados na sexta ou não. O ex-prefeito de Blumenau, de 2 mandatos, Mário Hildebrand, deve assumir a Secretaria da Defesa Civil, no lugar do coronel, aqui à direita, Fabiano Souza, que reassume o comando dos bombeiros militar. E ao centro, a ex-prefeita Adeliana Dal Ponte, de São José, que tentou um 3º mandato, perdeu as eleições e deve assumir a Secretaria de Assistência Social. Próximo telão. Aí nós temos os MDBistas. Gerry Comper, deputado estadual licenciado, que continua à frente da poderosa Secretaria de Infraestrutura. Aqui à direita, aquele que hoje está na Assembleia na vaga de Gerry, Emerson Stein, que assumiria a Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde. Ao centro, o deputado federal Carlos Chiodini, que preside o MDB em Santa Catarina. Ele assumiria a Secretaria da Agricultura, mas com porteira fechada, indicando adjunto, diretores e também as empresas vinculadas, Epagre e Cidasc. Essa mudança fortalece a Secretaria e Antídio Lunelli, que havia aceito essa posição, declinou justamente porque era porteira fechada. E agora a porteira está aberta para o MDB ocupar os cargos. Mas não há nenhum problema de Antídio com Chiodini, porque eles são originários de Jaraguá e muito próximos. Próximo telão. Aí nós temos justamente Antídio Lunelli ao centro, à esquerda Tiago Zilli. O da esquerda, na reunião de ontem à noite, virtual, votou contra a permanência no governo. Já o da direita, Fernando Krilling, que é o atual líder, votou a favor. Foi 4-4. Vamos lá? Aqui os outros 3 que votaram pelo desembarque. Os federais Valdir Cobalcini e Rafael Pezente e o atual presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Próximo telão. E aí, Volney Weber, juntamente com o Gerry e Emerson, esses votaram a favor. A definição ocorre, possivelmente, depois da eleição na mesa diretora. Amanhã vamos comentar todas essas movimentações do secretariado, Rodrigo. É uma dança das cadeiras. Das cadeiras. Vamos muita acompanhar. Fisiologia. Vem muita coisa por aí ainda, né? É isso aí. Obrigado pelas informações. Abraço. Até amanhã. Até amanhã. Vamos em frente com o Band Cidade. De cada 100 turistas que visitam Santa Catarina, 22 são argentinos. Assim como o número de visitantes aumentou nessa temporada, também cresceu a quantidade de turistas da Argentina vindos para cá. Praias lotadas. E o espanhol é a língua que mais se ouve entre os turistas no litoral catarinense. Não é para menos. Do total de visitantes estrangeiros, 81% são argentinos. Os outros 19% se misturam entre uruguaios, chilenos, paraguaios, portugueses e norte-americanos. A pesquisa da FEComércio aponta ainda que houve um aumento de 37% nos gastos dos turistas estrangeiros em relação a 2024. Os gastos saltaram de um valor médio de R$ 8.500 para R$ 11.500. E muito disso é resultado da desvalorização do real em relação ao dólar e ao peso. Esse fator, esse aumento e essa melhora desse cenário, ela tem 2 fatores bem importantes e bem relevantes. Um é o câmbio, com a valorização da moeda estrangeira perante ao real. Sai mais barato para um turista argentino desfrutar as férias no litoral catarinense do que dentro da própria Argentina. E o outro fator é o aumento na oferta de voos, que aumenta também esse volume de turistas.
Outro atrativo para os hermanos está na malha aeroviária, com mais voos diretos e novos horários, com chegada e partida de Florianópolis. Santa Catarina registrou um aumento exponencial na área queimada em 2024, na comparação com 2023. O diagnóstico é do monitor do fogo do MAP Biomas e foi divulgado nesta quarta-feira. O levantamento apontou que a área queimada no estado dobrou de 11.160 hectares em 2023 para 22.063 hectares em 2024. A área equivale a mais da metade do território da ilha de Santa Catarina. De acordo com o monitor de fogo, 4 das 5 cidades mais afetadas ficam na Serra Catarinense: Lages, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Água Doce e Capão Alto. A vegetação mais queimada foi a herbácea e arbustiva, seguida pela área de agropecuária. Em todo o Brasil, o levantamento indicou crescimento de 79% na área queimada em 2024. E o governador Jorginho Melo anunciou investimentos na mitigação de desastres naturais. O foco é nas regiões do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis. O governador Jorginho Melo e o secretário da Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, assinaram 5 ordens de serviço para obras e ações de mitigação de desastres naturais no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis. O objetivo é melhorar a infraestrutura da região e aumentar a segurança contra desastres e também fazer a manutenção das barragens. Estamos hoje assinando a ordem de serviço que soma 15 milhões para a manutenção da barragem de José Boatê, que vai ser feito pela nossa Celesc, que nós vamos pagar. Os equipamentos para 8 diques em Blumenau estão sem condições nenhuma de fazer o trabalho que eles têm que fazer, a contenção e a reservação de água para cumprir a sua missão. Estamos também fazendo com que a manutenção da barragem de Ituporanga e de Itaió possa acontecer de forma técnica, para que a gente recupere toda a qualidade que a barragem pode oferecer e tem para servir. As ações fazem parte de um esforço contínuo para garantir que as áreas mais vulneráveis estejam mais preparadas para enfrentar situações de emergência. A massa de ar quente e úmido segue a influenciar o tempo em Santa Catarina nesta quinta-feira. O dia amanhã vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões do estado. À tarde e à noite ocorrem as pancadas de chuva típicas de verão, com alguma chance de temporais isolados. Na faixa litorânea, essa chuva deve ser um pouco mais persistente devido à tal da circulação marítima, que é a entrada de umidade do mar na área continental. A sensação de ar abafado e o calor seguem fortes aqui no estado, com máximas de até 36 graus. Vamos conferir aqui no telão. Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 30 graus. Blumenau, mínima de 20, máxima de 32. Em Mafra, variação entre a mínima de 15 e a máxima de 30. Viramos a página para mais detalhes do tempo. Criciúma, sul catarinense, mínima de 20, máxima de 33 graus. Em Lages, na Serra, mínima de 16 e máxima de 31. Campos Novos, meio oeste, mínima de 18, máxima de 32 graus. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 21 e máxima de 33 graus. A seguir, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos e está em situação de pleno emprego. Daqui a pouco os detalhes. E no esporte, a bola vai rolar para a terceira rodada do Campeonato Catarinense com 4 partidas já nesta quarta-feira. Os detalhes após o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de um dado que influencia diretamente na economia catarinense, que é a geração de empregos. E o dado é bastante positivo, inclusive. Santa Catarina fechou 2024 com a menor taxa de desemprego da última década. A taxa de desemprego em Santa Catarina está em 2,8%, segundo o governo do estado. É o menor percentual em 10 anos, o que coloca Santa Catarina em situação de pleno emprego. Ou seja,
Todas as pessoas que procuram trabalho encontram oportunidades. Em 2024, o Estado gerou mais de 150 mil novos empregos. E o Sistema Nacional do Emprego, o Cine Santa Catarina, possui mais de 8.600 postos de trabalho abertos no estado à espera de interessados. Desse total, 177 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. As vagas estão espalhadas por todo o estado. Para acessar as vagas, basta comparecer a uma unidade do Cine ou usar os aplicativos Cine Fácil ou Carteira de Trabalho Digital. Campeonato Catarinense, 4 partidas abrem hoje a terceira rodada da primeira fase da competição. 2 delas já estão em andamento. Na Arena Joinville, o Joinville, 7º colocado, encara o Barra, 6º colocado. A partida começou às 7 da noite, está no primeiro tempo e o placar já está aberto, 1 para o Joinville, 0 para o Concórdia. Também às 7 da noite, começou no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, no sul do estado, Caravaggio, vice-lanterna e Avaí, vice-líder. Partida também no primeiro tempo, placar fechado, 0 para o Caravaggio, 0 para o Avaí. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, o Brusque, 8º colocado da competição, encara a líder Chapecoense, no estádio Augusto Bauer. Para o duelo contra o time do Oeste, o técnico Felipe Gouveia vai ter o retorno do volante Rodolfo Potiguar, que cumpriu suspensão após a expulsão na primeira rodada contra o Marcílio Dias. Os novos reforços Guilherme Pira e Gabriel Honório devem ficar no banco de reservas. Pelos lados da Chapecoense, o técnico Gilmar Dalpozo vai ter um desfalque importante. O meia Giovanni Augusto Condores vai ser poupado. Eduardo Persson deve ser o substituto. Brusque e Chapecoense se enfrentam hoje às 7h30 da noite no gramado sintético do estádio Augusto Bauer, em Brusque. E logo mais tem duelo de gigantes aqui em Florianópolis. O Figueirense, 5º colocado do estadual, recebe o Criciúma, o 3º colocado, no estádio Orlando Scarpelli. Para a partida desta noite, o técnico do Figueirense, Thiago Carvalho, vai ter todos os atletas à disposição. A tendência é de que o treinador repita a formação que iniciou a partida contra o Hercílio Luz na rodada anterior. O Figueirense ainda busca a primeira vitória no estadual. Até agora foram 2 empates conquistados. No Criciúma, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o Eric Popó, vetado pelo departamento médico por desconforto muscular. Por outro lado, Neto Pessoa foi relacionado e pode aparecer entre os titulares. Figueirense e Criciúma se enfrentam hoje às 9h da noite no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E você já sabe, os gols e todos os detalhes dos jogos de hoje do estadual você confere amanhã, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Portanto, não perca, hein? Mudando de assunto, você vai conhecer agora uma instituição que faz a diferença na vida de pelo menos 60 idosos. É o Lar São Vicente de Paulo, em Rio do Sul, no Alto Vale. É um trabalho de excelência e que tem na comunidade uma importante aliada. Olha só. A dona Roseli, ou como é conhecida, a dona Naná, é uma das moradoras do Lar São Vicente